Nas últimas semanas acompanhamos todas as discussões, especialmente em Brasília, em relação à chamada PEC da transição, para alguns chamada também de PEC da gastança. Ela foi aprovada e permitiu uma série de recursos para bancar especialmente o auxílio a ser dado de R$ 600 a uma parte importante da população aí que tem dificuldades. Acresci de mais R$ 150 para cada criança até 5 anos. Até aí tudo bem, nós sabemos dessa necessidade e é importante que o governo faça esse tipo de política para que tenhamos mais brasileiros vivendo não nessas condições que estão hoje. Mas a questão não é esta, importante, que não há nenhum tipo de objeção. É que no meio dessas discussões, nós ficamos observando essas idas e vindas e o Congresso, no calar da noite, ele aprovou um alto aumento, aumento dos seus salários, e que isso se expandiu também para os principais cargos do Executivo, dentre outros poderes ali ou outros segmentos importantes da República. Não há nenhuma ilegalidade nesse sentido. Acontece que no momento em que nós temos um aumento que vai de 37% a 50% para alguns salários, mesmo os que escalonados nos próximos anos, nós aumentamos muito a diferença entre todas as categorias funcionais do serviço público. Nós temos, digamos, uma elite que vai receber salários ao nível dos ministros do Supremo Tribunal Federal, havendo também aí um efeito cascata para os demais poderes e isso se expandindo para o restante dos estados, enfim, e que isto faz com que tenhamos nesta pirâmide chamada funcionalismo público, no ápice dessa pirâmide, ou na parte de cima, altos salários e na parte de baixo salários sofrendo o arroxo salarial. Então isso é, digamos, um quadro que deixa a população, que não estava acompanhando, até porque isso foi muito pouco divulgado, sempre com aquela ideia de que o servidor público ganha muito. E quando se fala em reforma trabalhista, não se está falando de mexer justamente nesse pessoal que está na elite, que estão nas cúpulas dos poderes. Mas isso acaba recaindo naquelas áreas ou naqueles segmentos do funcionalismo que já estão ganhando menos. Mas aqui no Rio Grande do Sul também não foi diferente. Foi encaminhado pelo governo do estado uma proposta que foi aprovada pela Assembleia, também com reajustes dos salários, tanto do governador, quanto do vice-governador, quanto dos secretários e também dos deputados. Isso nós sabemos que vai acabar também se expandindo para os outros poderes. Acontece que aqui teve uma peculiaridade, também foi aprovado um aumento para os secretários adjuntos, aqueles que, digamos, substituem ou fazem um trabalho juntamente com os titulares, e também para os CCs. Isto, ao mesmo tempo que tem como justificativa de que é para captar bons servidores que estão disputando com a iniciativa privada, nos leva também o mesmo fato que nós há pouco falávamos em relação a Brasília. E aqui um distanciamento talvez ainda maior, porque no decorrer do tempo, os servidores públicos estaduais tiveram, no caso de reposição, se dá para se chamar isso, somente 6% de aumento, o que não chegou nem mesmo a uma reposição em relação à inflação. Porque se nós temos nas cúpulas esses altos salários, na base eles não acontecem. E hoje nós temos, especialmente em relação aos municípios, situações extremamente precárias e preocupantes, quando já muitos setores, especialmente na área da saúde, alguns profissionais não mais fazem concursos para atuarem, já que o salário é muito baixo, em função da legislação existente e assim por diante. Basta olhar os concursos públicos que são feitos pelas prefeituras e nós vermos quantos cargos que estão ali e não há candidatos. Então fica aqui duas conclusões importantes nesse início de ano, que nós tenhamos presente
de que tudo isso que é feito, seja os aumentos para essa elite do serviço público, seja a questão toda dessas diferenças que acontecem e das formas como são colocados os recursos, eles são estritamente públicos. Então, são recursos da sociedade e a partir dos nossos impostos. Boa tarde.